Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor através da lição do mês de agosto, que vem aí na seção Estudos Bíblicos da nossa querida revista Vida Cristã. Antes de tudo, eu gostaria de bendizer o nome do Senhor, porque mesmo em tempos tão difíceis nos quais nós estamos inseridos, os leitores da nossa querida revista têm se mantido fiéis, buscando a Deus, procurando o conhecimento da sua palavra, desenvolvendo formas, ainda que virtualmente, de estar transmitindo os assuntos, os conteúdos que são preparados com tanto carinho, no temor do Senhor, para cada um de vocês, leitores, leitoras da revista Vida Cristã. E hoje nós vamos falar um pouco, estudar a palavra de Deus baseada no estudo 2, referente ao mês de agosto. Nós estamos aí nesse trimestre da revista, o terceiro trimestre da revista, estudando sobre a série Banquetes na Tempestade. Um material que foi preparado pelo nosso pastor Alexandre Cruz, mais conhecido como Sandro Cruz. E nesse material, nessa série de estudos, o pastor Sandro vai então tratar de 3 exemplos bíblicos, 3 nomes de homens que foram fiéis a Deus e que foram capazes de construir nos momentos mais difíceis, nas adversidades da vida, um banquete onde o nome do Senhor é celebrado, exaltado e adorado. E hoje nós vamos estar meditando, estudando, baseados no livro de Gênesis, o livro das origens, capítulo 22, a história de um homem, Abraão, mais conhecido por nós como o pai da fé. Um homem que, como diz o título da nossa lição, o limite foi o céu, para tudo o que ele pôde fazer em obediência ao seu Deus. E aqui, minhas queridas, na página 50 da nossa companheira de papel, já na introdução, o seu autor traz uma situação interessante que certamente cada um de nós vivenciamos. Ele coloca, nos faz refletir sobre aquele dia em que você vai dirigindo o seu carro e está numa estrada, de repente em viagem, e você percebe então que a luz do combustível está acesa, sinalizando então que o tanque entrou na reserva. Imagine também que, para piorar a situação, já é bem tarde da noite, você não consegue encontrar um posto de gasolina que possa então garantir que você compre o combustível necessário para chegar até o seu destino. Nesse momento, certamente, seus pés, seus braços, todo o seu corpo, a sua mente está cansada. Estamos no limite e chegamos até talvez a murmurar, a reclamar e não encontrar solução, até que de repente alguma outra situação ocorra e a gente consiga abastecer o veículo e chegar com segurança onde nós pretendíamos. É mais ou menos isso então, queridas, que Abraão vai passar. A história de hoje, que nós vamos estar estudando, vai nos mostrar que Abraão, esse homem de Deus, ele caminhou acima, além do seu limite. Tudo porque ele vivenciou na sua própria história uma obediência radical ao seu Deus. Bem, todas nós conhecemos um pouco a história de Salomão, todos nós, e sabemos que tudo começou em Ur dos Caldeus, que já ali Abraão teve um grande teste de obediência quando foi convocado pelo Senhor a deixar sua terra, seu povo, sua parentela e ir então para um outro lugar que Deus lhe mostraria. Percebam, queridos e queridas, que nesse momento Abraão saiu às cegas, pois ele não sabia onde iria parar, onde iria se estabelecer. Ele apenas obedeceu totalmente e confiou plenamente na voz do Deus Criador, que o chamava a viver uma nova história de vida. Agora, nós vamos ver que o texto de Gênesis 22, a provação é ainda maior, porque nós vamos ver um homem, o nosso conhecido Abraão,
que colocou o pé na estrada agora para sacrificar o seu próprio filho. Em Gênesis, queridas, capítulo 22, verso 2, ainda aí na nossa introdução desse estudo bíblico, nós vemos claramente Deus apresentando uma estrada acima dos limites para um velho pai. Percebamos um pouco, meus irmãos, o dilema pelo qual Abraão estava passando. Seu outro filho Ismael já havia sido mandado embora, porque estava caçoando de Isaque, e então Sara, como sendo senhora, pede que Abraão mande embora, despeça a Agar e ao seu filho. E agora, em situação tão triste, Deus está pedindo a Abraão algo muito pior: a morte do seu outro filho, do filho querido, do filho da promessa. Queridos irmãos, imaginemos então o que Abraão pensou, o que Abraão sentiu. E aí? Se coloque no lugar, se fosse eu, se fosse você, eu pego a estrada ou não? Eu me coloco rumo a Moriá, o monte, ou não? Eu devo amar a Deus acima de todas as coisas a ponto de sacrificar aquilo que é mais importante para mim? Ou simplesmente fazer aquilo que me é mais conveniente? É nesse dilema, meus queridos, que Abraão se encontrava. Talvez aquela noite em que Deus falou com ele, mandando ele acordar cedo, no próximo dia, rumo à estrada para sacrificar seu filho, foi a noite mais negra, a tempestade mais difícil que o pai da fé enfrentou ao longo de toda a sua vida. Bem, o amanhecer estava chegando. A estrada de Moriá já podia ser vista na escuridão, os primeiros raios de sol, e Abraão estava deitado em seu leito sozinho e nada tinha contado a ninguém. Essa ordenança divina estava entre ele e o seu Deus. Mas é aí que algo inacreditável acontece, diz ainda a introdução do nosso estudo. A Bíblia diz que levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento e seguiu rumo a Moriá. Meus queridos, é isso mesmo. Apesar de toda a tempestade vivenciada no coração daquele velho pai, que via sua promessa diante dos olhos crescer, falar, andar, correr, e de quem Deus havia dito que descenderia uma grande nação que faria o nome de Abraão grande e conhecido entre os povos. É naquela situação de dor que nós vamos encontrar pelo menos 3 importantes lições para a minha vida e para a sua vida espiritual neste dia, neste momento que você está tendo acesso a esse estudo bíblico. A primeira lição, meus queridos leitores, irmãos em Cristo, é que conhecer quem Deus é se torna uma força que nos motiva a segui-lo. Na página 51 da nossa revista, o primeiro grande ensinamento que esse capítulo traz, segundo o autor, vai estar entre os versos 3 a 5 do capítulo 22 de Gênesis. Ele levantou-se, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia ordenado. O verso 4 diz que ao terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. E então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e depois de ter adorado a Deus, voltaremos para junto de vós. Minhas queridas, esse primeiro ponto vai nos mostrar que de forma surpreendente, Abraão obedeceu a Deus para sacrificar o seu próprio filho. Mas o que motivava o coração desse homem, desse velho pai? O Deus imutável, minhas queridas irmãs e irmãos, era a principal motivação do coração de Abraão. Meus queridos, isso significa dizer que se em Gênesis 17:16 Isaque era a promessa feita por Deus, ainda havia esperança no coração de Abraão, porque até onde ele conhecia sobre o Senhor,
Ele não era filho do homem para mentir. Deus não mentia, ele é imutável. A sua palavra é a garantia de que todas as coisas se cumprirão, passarão os céus e a terra, diz o Senhor em um outro momento das Escrituras, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, quando Abraão preparou o jumento, juntou a lenha, reuniu os seus servos, chamou seu filho, que momento, meus irmãos! Ele tinha compreensão plena de que seu Deus era imutável e continuaria a ser imutável, e que algo extraordinário poderia acontecer, um milagre, ainda que ele chegasse ao extremo dessa ordenança. Deus era poderoso para fazer com que a promessa feita a Abraão permanecesse de pé para a glória do seu nome. Minhas queridas, em meados aí do ponto 1, o autor cita o comentarista Warren Wiersbe, que diz o seguinte: quer você olhe para José na prisão, para Moisés e Israel no Mar Vermelho, para Davi na caverna ou para Jesus no Calvário, a lição é sempre a mesma. Vivemos pelas promessas e não pelas explicações. Aleluia! A palavra do Senhor nos ensina, minhas queridas, em Hebreus, de forma muito clara, que a fé é a convicção das coisas que não se veem. O coração que confia nesse Deus imutável age pela fé e vive pelas promessas, por aquilo que muitas vezes os olhos humanos não podem contemplar, mas que a esperança faz arder o coração e nos manter na estrada da obediência. Todos nós amamos uma bela aula de escola dominical, um sermão inspirado no domingo pela manhã, ou mesmo belos hinos de louvores que nos ajudem a entrar na presença do Senhor. Porém, todo esse conhecimento, tudo isso, minhas irmãs e irmãos, um dia precisa ser posto à prova, quando Deus nos coloca na estrada para Moriá. A força dos nossos passos será então medida pelo que conhecemos e cumprimos da palavra de Deus. Hebreus 11:17, mais uma vez, o autor aos Hebreus nos ensina, nos mostra, nos lembra. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu primogênito. Oh, meus queridos, que passo de fé não tomou o coração desse velho homem? Mas eu tenho certeza absoluta, e sei que você também tem, que ele só foi capaz de cumprir essa ordem porque ele conhecia ao Deus a quem servia. E eu? E você? Nós realmente conhecemos o Deus a quem servimos? Ou estamos simplesmente cumprindo uma tabela religiosa de domingo a domingo, de reunião a reunião, de obra a obra? É nas circunstâncias mais terríveis da vida, é nos momentos de grandes tempestades que nós tiramos a prova daquele que verdadeiramente ama, conhece e honra ao Senhor seu Deus. Que possamos seguir então o exemplo de Abraão e conhecê-lo a cada dia mais, a fim de que, no meio das tempestades da vida, nós então organizemos banquetes que exaltem o nome do soberano Deus. Mas a segunda lição que o estudo do mês de agosto nos traz, baseado na história do patriarca Abraão, e mais especificamente em Gênesis capítulo 22, é que a certeza que nos move pela estrada de Moriá é a certeza de que o nosso Deus proverá. Isso está, minhas queridas, nos versos 7 e 8 do capítulo 22. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam
juntos. O ponto 2 começa então nos mostrando que analisemos essa situação tão difícil. Desde criança, Isaac estava muito familiarizado com as questões dos sacrifícios de animais, dos ritos que foram adotados pelo povo judaico e ordenados pelo próprio Deus. Por isso, ele percebeu ali, naquela caminhada angustiada, de que algo estava faltando e era justamente o mais importante, o cordeiro, que deveria ser oferecido como holocausto a Deus. Com a ausência do animal a ser imolado, a pergunta era óbvia, meus queridos e queridas irmãs. Onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? A isso Abraão não tinha condições de responder. Imaginemos a angústia, os conflitos, meus queridos. No entanto, diz a palavra, ambos seguiam juntos na estrada do sacrifício, na estrada da provação, na estrada para Moriá. Na verdade, diz o autor, minhas irmãs, quando a nossa fé está sendo testada, nós temos mais perguntas do que respostas. Os porquês aparecem como a chuva que nos molham por completo. E até mesmo o salmista, no Salmo 42, verso 3, disse: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia, de noite, enquanto dizem constantemente: ei, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus que não está vendo o teu sofrimento, essa tua situação? Por que teu Deus te permite passar por coisas tão difíceis? E não somente as pessoas perguntam, minhas irmãs, propõe o autor, mas a nossa própria alma questiona todo o nosso ser ao dizer no Salmo 42, verso 5, parte A, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de ti, de mim, diz o salmista. Mas logo depois, a única resposta que vem ao coração e à mente atordoada do salmista é: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus meu, eu verei a sua face. Talvez, queridas, Abraão perguntasse à sua alma: por que estás abatida? Havia tantos porquês na mente de Abraão, mas a única resposta que Abraão deu e foi capaz de, pela fé, adotar foi: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Queridos, queridas, quando não conseguimos enxergar o final da situação, essa também deve ser a nossa resposta. Uma resposta mediada pela fé, sustentada pela graça. Deus proverá. Confie na provisão divina, no poder do nosso Deus. Mas a terceira lição que tiramos aqui no estudo bíblico da nossa querida vida cristã, baseada em Gênesis capítulo 22, na história do patriarca Abraão, é que, conforme vimos, além de entender que conhecer quem Deus é se torna a força que nos leva à obediência, além de entender que a certeza que nos move pela estrada de Moriá é a de que o nosso Deus sempre proverá, uma última lição que o autor nos propõe é: Deus está no fim da estrada. Os versículos 9 a 12 do capítulo 22 de Gênesis vai nos mostrar isso, que quando chegaram no lugar que Deus havia designado, Abraão edificou o altar, pôs a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar e em cima da lenha, e quando o verso 10 nos mostra que estendeu a mão para tomar o cutelo e molar o filho, nesse momento de extrema entrega e fé, minhas irmãs, e dor, a palavra diz no verso 11 do capítulo 22 de Gênesis, que Deus
bradou do céu, o próprio anjo do Senhor. Vejam que anjo aí está com A maiúsculo. Quando isso acontece nas Escrituras, diz respeito ao próprio Deus. Deus bradou do céu, o anjo do Senhor, e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. E quando Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou o carneiro e ali ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Oh, meus queridos, chegou o final da história. O nosso Deus sempre proverá. O ponto 3 continua dizendo que, segundo o relato bíblico, conforme acabamos de ler, Abraão fez todas essas coisas pela fé. Abraão foi até o final da estrada de Moriá. Ele chegou a pegar o cutelo, minhas irmãs. Ele ia matar o seu filho, oferecê-lo em sacrifício. Ele havia passado dos limites humanos devido a uma obediência totalmente dada e oferecida a Deus. Mas por que Abraão foi além? É a pergunta que nos faz o autor para nos levar a refletir espiritualmente nesse dia, nesse momento em que você tem acesso ao estudo bíblico. O escritor aos Hebreus nos responde, em Hebreus capítulo 11, verso 18, ele considerou que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, o ressuscitar. Abraão tinha certeza que, ainda que ele fosse às vias de fato, Deus era poderoso para trazer a vida novamente ao seu filho Isaque. Quanta fé, quanta confiança! Será que nós faríamos isso, minhas queridas e queridos? Esse era o fim que Abraão desenhou em sua mente quando pegou a estrada para Moriá. Meu filho vai morrer, mas por causa da promessa que o Senhor me fez, Isaque vai ressuscitar. Não deixa de ser espetacular aos nossos olhos essa postura de obediência e fé. Porém, entendamos, quem escreve o final da história é o próprio Deus. A Bíblia fala, como já lemos, que Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro e ali ofereceu no lugar do seu filho. Deus já tinha um cordeiro para si. O animal era para Abraão, a fim de que pudesse prestar culto ao Senhor. Deus planejou o seu culto, minhas irmãs. Abraão apenas participou dele. Quantas vezes nos esforçamos tanto por meio de obras e de gestos religiosos repetitivos para prestar cultos tão engessados a Deus? Ele é o único homenageado. Ele preparou o culto e Abraão e Isaque foram participantes daquele culto de adoração. Louvado seja o nome dele. Concluindo a nossa lição, minhas queridas e queridos leitores da revista Vida Cristã, Deus está no fim de sua estrada para Moriá. E lá haverá um cordeiro lhe esperando para o culto. Eu creio. Aleluia. A história é sua, mas a glória sempre será para Deus. Romanos 8, capítulo 28 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Oh, minhas amadas, meus amados, confiemos na ação poderosa, sobrenatural e nas promessas fiéis do nosso querido Deus. Que Deus abençoe a todos, que esse estudo torne-se uma prática em nossa vida e que nós possamos estar preparados a cada dia para erguer, para ornamentar, para oferecer verdadeiros banquetes de adoração, obediência e fé em meio às tempestades da vida. Um grande abraço, Deus te abençoe, que a sua palavra seja sobre você e o seu lar, aonde quer que você estiver. Amém.